Rápido hoje, né? Vamos lá, então. Estava me organizando ali, mas acho que está tudo certo. Bom, semana passada eu trouxe a primeira aula, né? Sobre nós desenvolvermos o Ministério Infantil ou qualquer outro ministério da igreja com dedicação. Então a gente precisa fazer com dedicação e entender o propósito que a gente está fazendo, né? Então nós precisamos, foi isso que a gente aprendeu na aula passada, tá? Da importância que nós temos que dar para o Ministério Infantil. E eu demonstro que eu dou importância quando eu me dedico, quem trabalha com crianças, né? Quando eu faço com dedicação. Quando eu entendo o propósito de fazer aquele trabalho. Se eu que trabalho com crianças, eu não valorizar, eu não der importância, não fizer com dedicação, como que eu vou passar essa mensagem para a igreja, para os pais, né? Para as crianças, inclusive, né? Se eu não faço com dedicação, se eu faço de qualquer jeito. E hoje, nós vamos falar rapidinho, a segunda aula, sobre o Ministério Infantil à luz da Bíblia. Então, eu gostaria que o Caio já colocasse, vou começar com uma frase. Pode colocar o primeiro slide. Tudo bem aí, Caio? Tem uma setinha aí que você clica lá que ele aumenta, Caio. Lá pro lado de cima, lá do lado direito, lá em cima. Isso, clica aí, isso. Então, pra cima, não tem? Deixa eu ver. Ah, não é dessa parte, mas tá bom. É uma frase de Charles Spurgeon que diz assim: os Samuéis e os Salomões da igreja se tornam sábios em sua juventude. Os Davis e os Josias são maleáveis de coração quando têm pouca idade. Leia acerca da maioria dos ministros e você descobrirá que sua história como cristão começou bem cedo. Então aqui Charles Spurgeon está falando, né, Samuéis, porque Samuel, quem que não conhece Samuel na Bíblia, né? Quem que não conhece Salomão? Quem que não conhece Davi e Josias? Acho que desses aqui, Josias é o que é menos falado, vamos dizer assim, né? Que é menos ensinado. Mas tanto Samuel quanto Salomão, Davi e Josias, a gente conhece a história deles, o que eles fizeram, a diferença que eles fizeram, mas tudo começou na infância. Tudo começou quando eles eram crianças, né? Não foi assim do dia para a noite, quando eles já estavam adultos, não. Então aqui Charles Spurgeon está falando que esses que são referências para nós na Bíblia, que são exemplos, eles começaram quando crianças, né? O Davi e Josias, maleáveis de coração, têm pouca idade, porque quando criança eles foram ministrados, eles foram trabalhados, Deus agiu na vida deles desde criança. Então isso nos mostra a importância que nós temos, a importância que temos de trabalhar com as crianças, né? Que nós, tanto os líderes quanto os pais, têm um material na mão muito importante. Nós temos um material valiosíssimo em nossas mãos, que são as crianças. Nós temos aí. Então o pai que tem filho pequeno, a igreja, nós vemos as crianças aí, né, o tempo inteiro, andando pela igreja, nós sempre estamos cruzando com essas crianças. Essas crianças são um material valiosíssimo que nós temos nas nossas mãos, e nós não podemos negligenciar isso, simplesmente olhar e falar, ai que lindinho, que fofinho, e pronto. Não, nós temos aí uma vida inteira para trabalhar. Se a gente trabalhar aqui, nós temos uma vida inteira pela frente para servir ao Senhor. Nós erramos muito quando nós falamos assim: as crianças são o futuro da igreja. Irmãos, as crianças não são o futuro da igreja. As crianças são a igreja hoje. Porque se nós não trabalharmos com as crianças hoje, nem futuro vai ter. Não vai ter igreja, entende? Então se eu falo, não, que as crianças são bênçãos, são o futuro da igreja, tá, mas se eu não fizer nada, se eu não investir nelas, elas não vai ter futuro, não vai ter igreja.
igreja. Entende? Então nós não podemos jogar lá para frente uma responsabilidade que é nossa hoje, de nós olharmos para as crianças, nós vermos esse potencial, esse material valiosíssimo para ser trabalhado nas nossas igrejas. Hoje, é hoje. Então, as crianças, elas são mais fáceis, né, de nós trabalharmos, no sentido porque elas são maleáveis, tanto é que elas são alvo, né, estão sendo alvo, sempre foi e continua sendo, e acho que hoje nós começamos a ter uma visão mais clara disso, que elas são alvos do inimigo, porque o inimigo sabe, se ele atacar as crianças, aí é como eu acabei de falar, não vai ter futuro, né? E ele tem atacado, ele tem bombardeado, tem usado todas as ferramentas possíveis e impossíveis para atacar as nossas crianças, né? Então elas estão abertas ao conhecimento, irmãos, e isso é bom e ruim, porque depende de quem chegar primeiro. Se o mal chegar primeiro, quem é que vai ganhar o coração da criança? O mal. Se a palavra do Senhor chegar primeiro, quem que vai ganhar? A palavra do Senhor, né? Então elas estão abertas, e tanto que nós sabemos disso, e o inimigo também sabe disso, que ele tem investido de forma pesada na doutrinação das nossas crianças, e conta também com a negligência dos pais, porque hoje nós vemos muita negligência, no sentido de que pela correria, né, sempre tem as justificativas, né, essa vida corrida, essa vida de trabalho, essa vida de muitos afazeres, as crianças elas acabam sendo deixadas de lado. Então, nesse deixadas de lado, elas estão com o celular na mão, elas estão diante de uma televisão, sem monitoramento, e nesse tempo elas estão sendo doutrinadas, elas estão sendo ensinadas. Então, por exemplo, as crianças elas ficam a semana inteira, só vêm à igreja, vamos dizer, no domingo, né? Semana inteira elas estão sendo bombardeadas com informações, com doutrinas e com muitas coisas. Aí quando chega na igreja, a importância ou a não importância que nós dermos para ela, isso vai fazer muita diferença, né? Porque é meio injusto, no sentido de que a semana inteira são 6 dias sendo ministradas com as armadilhas, com as coisas do mal. Quando chega na igreja, o pouco tempo que nós temos, e aí? Como que a gente está olhando para esse trabalho? Qual o valor que a gente está dando? Entende? Estão percebendo a dificuldade? Como que é? Da questão de... Aí, se nesse tempo que eu estou com as crianças, eu já não levo a sério o trabalho, eu já não valorizo, eu já acho que sabe aquilo que eu falei na aula passada? De que a gente precisa tirar aquela visão de que a salinha, o continho para as crianças, né? Porque as crianças são agitadas e daí as pessoas não prestam atenção no culto. Se a gente tiver essa visão, nós estamos fazendo nenhuma diferença na vida das crianças. Elas só estão aqui, está passando o tempo aqui, né? Então, para isso nós precisamos entender, nós precisamos ter uma visão. O que nós queremos ter? O que nós queremos? Aonde nós queremos chegar com as crianças? O Ministério Infantil, aonde nós queremos chegar? Nós precisamos ter uma visão correta do que é o Ministério Infantil, né? Porque tem uma frase que diz assim, para quem não sabe, pode passar, Caio, eu acho que já falei um monte de coisa que está ali, mas passa aí. Tá, já passou isso aí, vamos lá. As crianças, irmãos, elas não são discípulos em espera, mas em treinamento, né? É o tal da igreja de hoje. As crianças, elas estão na igreja, então elas são a igreja de hoje. Então elas não são aqueles de, não, vamos esperar serem adolescentes, serem jovens, aí nós vamos trabalhar com elas, aí nós vamos dar a importância devida, né? Vamos investir quando for adolescente, quando for jovem. Entenda que esse trabalho aí vai ser um trabalho paliativo, porque um adolescente, um jovem, como que já está a mente deles? Totalmente cheia, né? E aí, por que a gente tem, às vezes, mais dificuldade de trabalhar com os adolescentes e com os jovens? Por quê?
Porque às vezes quando eram crianças nós negligenciamos, porque eram crianças, né? Então as crianças, elas não são discípulos em espera, para daqui tal a gente vai... Não, elas são discípulos em treinamento, é o tempo inteiro, e esse treinamento começa em casa, e a gente vai ver daqui a pouquinho como, tá? Pode passar outro, Caio. Então tudo que nós fazemos, irmãos, temos que ter uma base. A palavra de Deus tem que ser a base de tudo que a gente for fazer, de todo o trabalho que a gente for realizar. É a palavra de Deus que tem que ser a base. O ministério infantil também. Então nós temos que buscar base bíblica para o trabalho com crianças. É sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, por exemplo, se tem uma pesquisa que diz que 7 em cada 10 líderes não sabem fundamentar biblicamente o trabalho com crianças. Então tem muitos líderes que chegam, né, que trabalham com crianças. Se você chegar e perguntar assim, qual que é a base bíblica? Qual que é o fundamento de se trabalhar com crianças? Diz aqui a pesquisa que 7 em cada 10 líderes não sabem responder. Sabe? Então, se os líderes não sabem, e se os pais também não sabem a importância, não sabem fundamentar e embasar biblicamente o trabalho com crianças, quem que vai saber? Se a gente que trabalha com criança, se eu que sou pai e mãe, se eu não souber embasar biblicamente o trabalho do Ministério Infantil, quem que vai saber? Entende? Eu não sei se o pastor lembra, mas há uns anos atrás, a gente estava conversando sobre Ministério Infantil e eu falei para ele da importância do trabalho com crianças, e eu até fiz um questionamento ao pastor na época, e o pastor falou assim, que não tinha parado para pensar nisso, que sempre tinha alguém que fazia o trabalho com crianças. Você lembra dessa conversa? Que não se preocupava tanto, porque sempre tinha alguém que estava desenvolvendo, né? Então, mas o trabalho estava sendo realizado, o pastor não se preocupava tanto porque já tinha alguém. Só que hoje nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Quem é esse alguém que está trabalhando com as nossas crianças? Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas existe aí uma agenda da esquerda, não sei se vocês viram, né, alguns vídeos aí pela internet, de eles planejando entrar nas igrejas para trabalhar com crianças. Não sei se vocês lembram disso, porque nas escolas, irmãos, já tem isso. A doutrinação nas escolas já tem, nas universidades já tem. Só falta as igrejas. Aí se eu, como líder, como pai, como pastor, se eu não parar para observar isso, para analisar e colocar qualquer pessoa, como a gente já falou na aula passada, que não é qualquer pessoa, para cuidar das crianças simplesmente porque gosta de criança, porque as crianças se sentem bem com aquela pessoa, é porque tem gente que tem um jeito assim de naturalmente atrai as crianças, não é? Não tem gente que naturalmente atrai as crianças gostam de ficar, né? Então, se eu coloco para trabalhar com crianças, pessoas com esse perfil, sem me preocupar, né, com a vida cristã daquela pessoa, se não me preocupar se ela sabe o embasamento bíblico daquele trabalho que é realizado, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquele material que eu falei no início, que é valiosíssimo, o meu ouro precioso, estou colocando na mão de alguém que vai doutrinar e eu não estou nem sabendo. Tá? Aí o pastor está aqui, lidando com os adolescentes, com os jovens, está ministrando para essas pessoas maiores, de maiores idades aqui. E talvez não se preocupar com o que está acontecendo lá dentro. O que vai acontecer, irmãos? Em pouco tempo vai estar tudo tomado. Então a gente precisa se preocupar, sim, com quem está ministrando para as nossas crianças. E como eu falei, isso aqui é uma pesquisa muito assim crítica, preocupante, quando de 7 em cada 10 líderes não sabem fundamentar biblicamente. Se tudo que eu faço tem que ter uma base bíblica, tem que ter a palavra de Deus como base, e se eu não me preocupar,
Eu estou falando do Ministério Infantil porque é a minha área, mas isso também, adolescente, jovem também, né? Porque, por exemplo, a agenda da esquerda, eles têm uma agenda de doutrinar. Então, muitas vezes, eles estarão vestidos de ovelhas, né? Mas por dentro são lobos. E se nós não nos preocuparmos, a gente vai estar dando o nosso ouro para alguém que está... E a gente está achando que está tudo bem, por quê? Porque a gente está... Ah, não, mas está tendo um trabalho sendo desenvolvido. Eu vejo. Irmãos, a gente não pode ficar simplesmente satisfeito com o que a gente vê no WhatsApp. Sabe? Eu estou falando porque quando a gente fala aqui, a gente está dando a nossa cara a tapa. Eu prefiro uma pessoa me cobrando do que... Porque quando uma pessoa me cobra do meu trabalho, eu entendo que aquela pessoa está valorizando o que eu estou fazendo. Agora, se você não é cobrado, deixa você fazer, vai fazendo, está mostrando que não tem preocupação. Então, cobrem aqui da igreja, cobrem dos líderes do Ministério Infantil, fiquem atentos, irmãos, a quem está ministrando. Eu estou falando isso, esse treinamento que eu estou dando é algo para nós abrirmos os nossos olhos, porque nós que estamos aqui hoje trabalhando com criança, a gente não sabe até quando que a gente vai estar aqui trabalhando com criança. Daqui a 1 ano, 2 anos, podem ser outras pessoas que de repente chegarão à igreja, pessoas que terão, né, de repente vem com um know-how, um currículo assim, que faz e acontece. Então eu estou trazendo esse treinamento para nós abrirmos os nossos olhos, que a partir de agora, na verdade já está acontecendo, às vezes a gente que não tem percebido, nós estamos incluídos numa agenda. Então pode ser que cheguem pessoas, que vão chegar pessoas, a igreja ela vai crescer, vai chegar pessoas, e cada pessoa vai chegar com ministérios. E daí às vezes vão chegar pessoas que vão trabalhar com crianças, então eu tenho que começar a me preocupar agora. Então nos cobrem, fiquem atentos, nos cobrem hoje e cobrem também as outras pessoas que chegarão para trabalhar com crianças, com jovem, com adolescente. Não é todo aquele, irmão, que você olha e fala, não, que bênção, faz e acontece. É nisso que eles têm ganhado, que eles têm entrado, que eles têm cativado. E às vezes a gente confia demais, e depois quando a gente for perceber, o buraco é bem mais embaixo, né? Então perguntem qual é a fundamentação bíblica, tá? Às vezes a gente acha que o ministério infantil é brincadeira. Não é brincadeira, irmãos, não é brincadeira. Tem brincadeiras no ministério infantil? Tem, porque eu já disse na aula passada, nós precisamos usar recursos, estratégias para trabalhar com as crianças na linguagem que elas entendem. E o brincar faz parte da criança, faz parte do desenvolvimento da criança. O brincar, o socializar, tudo isso faz parte. E nós, como pessoas que trabalham nessa área, né, nós criamos estratégias, estamos buscando estratégias para alcançar o coração da criança. Então a criança não é, por exemplo, o pastor prega aqui 40 minutos, 1 hora, o adulto consegue, a criança não. E eu ainda digo, pastor, que tem muito adulto que está aqui, mas a mente não está aqui. O adulto consegue ficar sentado, mas o senhor não sabe onde está a mente do adulto, onde está o coração do adulto, né? Ele está ali parado, só que a criança não, ela nem para. Então você já sabe que o negócio está ficando difícil, quando a criança já não para. Então a gente tem que buscar. E hoje, irmãos, tanto de transtornos que tem aparecido aí, os desafios são desafios, irmãos, que nós temos pela frente. Por isso que eu falo que nós precisamos nos capacitar. Aí eu volto na aula passada, fazer com dedicação, né? Tem vários treinamentos, depois eu vou até conversar com o pastor que tem um treinamento que eu quero participar, quero que a Eliane participe também, que é para trabalhar com crianças autistas. Irmãos, vocês não sabem o tanto de crianças autistas que tem aparecido, principalmente nas escolas. E os irmãos acham que não vão aparecer na igreja? Porque elas também precisam ser alcançadas. Elas também precisam. E aí? O que a gente vai fazer? A oração ela é muito importante, mas a gente também precisa ter ferramentas. Trabalhar, né? Buscar. Nós oramos, o Senhor nos dá estratégias, mas a gente também, o Senhor quer ver em nós um coração
disposto a aprender e a fazer com excelência para Ele. Então, irmãos, para quem não sabe, pode colocar, Caio, é importante ter a visão correta. Tinha uma frase aí que eu acho que o Caio já até passou. Outra, não, para frente. Que diz assim, irmãos, não, volta, acho que eu não coloquei. Tem uma frase que diz assim, para quem não sabe, eu acho que vocês já devem ter ouvido em algum momento. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Já ouviram essa frase? Quem não sabe, eu vou fazendo. Mas você não tem meta, você não tem objetivo, você não tem visão, você não sabe qual é a missão, você não sabe, está vivendo a vida. Você vai chegar em qualquer lugar. E com o trabalho com crianças, irmãos, nós não podemos agir assim. Nós precisamos dizer aonde nós queremos chegar. E nós temos o Ministério Infantil, convido depois os pais sempre que estão ali. Lá na sala do Ministério Infantil nós temos bem ali no início um muralzinho, onde fala qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, tá tudo lá, qual é o propósito, tá? Então é importante os pais também, como parceiros, né, buscar saber disso, porque nossa, não, que interessante. Irmãos, a gente não precisa ser uma igreja grande em números para a gente ter um trabalho já de uma igreja grande. Entende? Nós precisamos fundamentar tudo que a gente vai fazer, porque quando a igreja for grande em números, ela já vai ser uma igreja solidificada. Eu não posso deixar para criar certas coisas, por exemplo, visão, missão, propósito daquilo que eu vou fazer, só quando a igreja for grande, irmãos. Eu tenho que fazer agora, porque eu quero chegar lá. Entendeu? Então eu já tenho que começar a trabalhar nisso agora, trazer a existência, mas não só na mente, em ações. Entende? Então assim, tem muitas igrejas grandes que às vezes nem pensam nisso, estão vivendo, estão fazendo. Aí são aquelas igrejas que enchem, esvaziam. Por quê? Entende? Então nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Então nós precisamos desenvolver o trabalho com crianças de forma excelente. Por isso nós precisamos fundamentar as nossas ações na Bíblia, tá? Então tudo que nós fazemos tem que ter como base a palavra de Deus. Infelizmente muitos ministérios, graças a Deus não vejo aqui, mas eu acompanho vários ministérios. Às vezes eu tenho muito assim, me inspiro em alguns ministérios também com crianças, né? Eu sempre vejo muito o trabalho da Assembleia de Deus, que é um trabalho que me enche os olhos, porque eu vejo como que era a Assembleia de Deus há um tempo atrás, né? Os batistas sempre foram assim, um povo que sempre foi assim, sempre buscou a palavra de Deus, o ensino, sempre fundamentou muito isso, né? E a Assembleia de Deus não era tanto assim, não tinha muito trabalho com criança. E de uns tempos para cá, a Assembleia de Deus tem sido uma referência para muitas ações com o Ministério Infantil. Tem muitos líderes que eu acompanho que eu falo, nossa, que bênção, né? Esse ministério, que bom que cresceram, que abriram, sabe, a mente, que conseguiram entender a visão. Tem uma visão agora, entende? Então, tem alguns ministérios, infelizmente, que a gente também vê coisas feias aí pelo YouTube da vida, né? De igrejas que entram pela porta do entretenimento com criança. Não, criança gosta de brincar, então vamos entreter as crianças. Não, irmãos, como eu disse, o Ministério Infantil tem brincadeiras, mas não é brincadeira, né? Tem entretenimento, a gente faz algumas ações, que nem a Tarde Alegre. A Tarde Alegre tem entretenimento na Tarde Alegre? Tem. Por isso que às vezes eu sou chata, eu falo que eu sou chata, tá? Irmãos, para quem não sabe, eu sou chata. Pais, eu sou chata, porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos fundamentados na palavra de Deus. Então, a Tarde Alegre é um trabalho evangelístico, é um trabalho voltado para crianças do bairro, para alcançar crianças do bairro, mas as crianças também da nossa igreja têm que estar aqui. Então, nós temos momentos na Tarde Alegre. Não é uma Tarde Alegre de diversão, só que às vezes tem criança que só chega na hora da diversão, e isso dói nosso coração, né, Eliane? Porque o que a gente prepara melhor, que a gente faz, porque, gente, para brincar, você não precisa nem preparar nada. Às vezes as crianças estão lá brincando, chutando pedra, né? Parece gente doida, chutando pedra, tacando pedra nos outros. Não precisa.
você não precisa criar um ambiente para brincadeira. A criança por si, ela já cria um ambiente, ela já brinca. Então, Eliane, qual é a nossa parte que nós mais investimos tempo? É um treinamento, vamos participar agora. Preparando a aula. Lembra que eu falei na aula passada? O tempo que a gente investe, que a gente não perde, né? Que a gente está ali investindo no preparo de uma aula na EBD, no culto infantil. O Ricardo sempre trabalhou com crianças, desde quando a gente se conheceu, né? Eu sempre trabalhei, daí ele se juntou. E Deus tem misericórdia, porque ele, não sei como que é o coração dele, né? Mas ele deve falar assim, meu Deus, se eu soubesse. Porque tantas coisas que a gente já fez, tantas ações, agora a gente até deu uma parada. Mas a gente juntou com os outros amigos meio doidos aí, um casal chamado Dulce e Pedro, que a gente viajava esse interior aí, igrejas fim de mundo aí, para fazer IBFs. Então foi um tempo muito bom que a gente cresceu muito, sabe? Porque a gente estava ali envolvido com pessoas que estavam nesse movimento que nos fizeram crescer. E às vezes eu vejo, Ricardo, nós fizemos treinamento da PEC, vários treinamentos, né? A gente quase dá aula da PEC, de tanto que a gente fez treinamentos. E na época a gente andava de bicicleta, né, Ricardo? Vamos contar o testemunho aqui. E a gente ia lá Belo Horizonte. Quem conhece a Igreja Batista de Belo Horizonte? A gente ia de bicicleta, irmãos, lá para Belo Horizonte. Eu fazia, acho que seminário, não lembro se nessa época fazia seminário. Os 2 palitos, né? Eram 2 palitos e a magrela. Na subida era uma tristeza, a gente vinha a pé, os 2 na subida. Mas a gente estava lá, sabe? Era um tempo que a gente trabalhava fora. A gente era recém-casado e a gente estava lá investindo no Ministério Infantil. A gente estava treinando, a gente estava fazendo treinamento, todos os treinamentos da PEC, quem conhece a PEC aqui, que é uma aliança pró-evangelização das crianças, né? É assim o que a gente tem mais de referência mesmo nessa área. A gente fez todos os treinamentos possíveis, né, da PEC. E hoje eu vejo o Ricardo no Ministério Infantil, ele está lá preparando aula, sabe? Tá lá fazendo atividade, ele tá preparando. E eu falo, precisa de alguma coisa? Tá aqui, ele se vira. Aí agora ele pega os filhos dele, coloca os filhos para recortar não sei o quê. Aí quando eu vejo, tá o Caio desenhando não sei o quê pro pai dele, o Davi tá não sei o quê, tá envolvido, né? Então a gente aprende isso, tem que ser feito com dedicação. Então quando nós preparamos a tarde alegre, irmãos, nós preparamos o mais importante que nós preparamos e que nós gostamos de ver, é quando as crianças estão aqui na frente, ó, louvando ao Senhor, orando, quando as crianças estão ouvindo a palavra de Deus sendo ministradas. É aqui que a gente vê, aqui é a nossa recompensa, quando a gente vê aqui. Quem participa da Tarde Alegre, a gente coloca o louvor, a gente coloca as crianças para se ajoelharem, para orarem, sabe? Para despertar realmente um coração adorador nas crianças, uma reverência. Depois vem a ministração da palavra, com recursos visuais, tudo a gente prepara. Depois da ministração a gente leva as crianças ali separadamente por faixa etária para a gente fazer uma atividade que vai reforçar o ensino que foi feito aqui. É atividade manual, são várias. Aí depois vem o lanche e depois vem a diversão. Só que muitas vezes vem criança na hora do lanche para frente, da diversão. E aí como que a gente sai? Eu saio frustrada. Porque o preparo não foi para diversão. O entretenimento foi uma forma de chamar as crianças. O pula-pula, que foi o investimento que a igreja fez também no Ministério Infantil, é um atrativo para chamar as crianças. Mas esse não é o foco. Não é o brincar que é o foco. No final do ano, nós fazemos aquela festa de encerramento. Mas aqui nós trabalhamos também a gente trabalha do início ao fim, né? Mas ali em novembro, quando chega no encerramento, a gente quer ver as crianças que participaram ao longo do ano. Só que muitas vezes aparecem umas crianças que a gente nunca viu. Direito veio uma tarde alegre. Aí para nós é como se o trabalho fosse... Sabe quando você fica frustrado? Porque durante o ano inteiro você trabalhou. Aí chega o final do ano, você quer
Falar, olha gente, chegamos no final, agora vamos celebrar, vamos nos divertir, vamos... Tanto é que nesse último encerramento a gente não tem nem toda essa ministração que a gente faz aqui. Por quê? Porque é um momento mais de lazer, para encerrar o ano. Tem sempre vai ter louvor, sempre vai ter uma palavra, mas é uma coroação do trabalho que foi feito o ano inteiro. Então não é que a gente vai dizer assim, não vai participar, né? Já deu vontade, eu confesso para vocês, que já deu vontade de falar assim, não, se não tiver tantas tardes alegres, não vai participar. A carne fala isso, entendeu, irmãos? A carne fala. Só que daí a gente, não, né? Vamos lá, o Espírito Santo vem, minha filha, não faz isso, não, né? Vamos lá. Sabe, mas eu estou falando isso, irmãos, abrindo meu coração. Tem alguns poucos pais, eu gostaria que outros pais estivessem aqui, porque não adianta só eu falar para os líderes, porque senão é chover no molhado, falar só para os líderes. Os pais precisam entender todo o trabalho que a gente faz, a dedicação e o propósito, a visão. Qual é a visão que a gente tem? Onde que a gente quer chegar? Então, com a Tarde Alegre, nós queremos chegar com crianças participativas, crianças que venham adorar o Senhor, crianças que venham orar, venham para ser ministradas. É isso que a gente quer, para que elas cresçam. Agora, se elas chegam só na hora da diversão, qual foi a ministração? Qual foi? O que você fez hoje? Eu brinquei no pula-pula. Que legal! Muito bem, meu filho! Né? O que você aprendeu na Tarde Alegre hoje? Entendeu? Então nós precisamos ter visão, irmãos. Visão. Todo o trabalho desenvolvido aqui com o Ministério Infantil tem um propósito. E nós precisamos entender e valorizar. E questionar também. Porque quando eu questiono, irmãos, eu estou me mostrando participante daquilo. Eu estou valorizando. Quando eu não questiono, porque ninguém é perfeito, né? Existem falhas o tempo inteiro, né? Então nós precisamos de feedbacks, entende? Tá? Então a falta de visão, irmãos, nos impede de realizarmos algumas coisas. Por exemplo, quem usa óculos aqui? Só a Marley e a Lidiane. Eu não sei qual é o grau de vocês, mas se vocês enxergam sem óculos, vocês enxergam sem óculos? Bem, vocês conseguem desenvolver atividades do dia a dia sem óculos? Ou precisa do óculos? Porque geralmente quem usa óculos é porque precisa do óculos, porque não está conseguindo realizar certas atividades. Então a irmã Ana usa óculos também, né? Então vai lá e tira o óculos dessas irmãs, tá? E coloca elas para dirigir. Aí a Mário vai falar, até com óculos está difícil, né? Que dirá se tirar o óculos, né? Então, a falta de visão, eu estou falando de algo físico, né? De uma dificuldade física ali mesmo. Então, se tirar o óculos dessas irmãs, algumas podem até conseguir desenvolver, mas não vai ser 100%. Vai ter dificuldades, vai ter falhas, né? Vai causar acidentes, né? A mesma coisa, irmãos, no trabalho que a gente vai desenvolver. A falta de visão nos impede de realizar com excelência qualquer trabalho, entende? Então, se eu não tiver visão, eu vou ficar aqui nem uma barata tonta. Para onde que eu vou? Não sei. O que você quer? Não sei. Onde você quer? Não sei. Você vai ficar perdido. Então, a falta de visão, ela nos impede, irmãos, de crescer. Falando em maturidade, a falta de visão nos impede de crescer. Eu estou falando de ministério infantil, mas você pode trazer até para a sua vida. Aonde que você quer chegar como cristão? É uma pergunta, a gente precisa se questionar. Aonde você quer chegar? Como você quer estar quando Jesus voltar? Eu quero estar super crente, né? Porque espero que quando Jesus chegar a gente esteja fiel. Porque imagina Jesus chega e a gente está pecando. Não quero isso não. Então, eu responder essa pergunta me leva a tomar decisões assertivas na minha vida. Sabe, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ali. Então tá bom, o que você vai fazer para chegar ali? São as ações que você precisa desenvolver para chegar ali. Com seus filhos, o que você quer que os seus filhos sejam? Não estou falando de profissão não. Como pessoa,
Onde que você quer que os seus filhos cheguem? É a visão. Se você não sabe, se você nunca se questionou, eu te convido a questionar. Porque o questionamento, ele abre portas, né, para a gente entender melhor. Então, primeiro, eu preciso ter uma visão correta. Muitas igrejas começaram o trabalho com crianças com a motivação errada. Qual é a motivação errada do trabalho de crianças nessa igreja? O trabalho de crianças nessa igreja começou por quê? Porque as crianças eram muito barulhentas, porque os pais precisavam prestar atenção no culto, porque aí a gente leva as crianças, né? Vamos levar as crianças para um cantinho ali, como se fosse um depósito, vamos deixar elas ali, porque lá está fechado, não vai atrapalhar, não vai incomodar, porque a mensagem tem que chegar no coração do cidadão ali, do pai e da mãe. Então, se a gente tem essa visão, irmãos, está errada. Tem o trabalho com criança? Tem, sim, Senhor. Qual foi a motivação? Qual? A gente faz algo que parece ser certo, mas a motivação está errada. Né? Tudo na vida que a gente vai fazer, a gente tem que entender qual é a motivação. O que me motivou vir aqui hoje? O que te motiva a vir à igreja? Às vezes você está na igreja, você está vindo nos cultos, mas a sua motivação está errada. Entende? Né? Então, nós temos que ter a visão correta de que é o seguinte: as crianças, elas saem do culto, porque ao saírem do culto elas vão ser ministradas, pastoreadas, orientadas numa linguagem bíblica acessível para elas. Não é porque as crianças são barulhentas e porque os pais, os adultos precisam prestar atenção. Não é. Estou falando para vocês qual é a visão do ministério infantil. Não é. E por isso que o treinamento está sendo dado para poucas pessoas. Amém. Amém. Mas se um pouquinho conseguir entender e passar a visão para frente, logo logo a igreja vai também ter a visão correta. Certo? Então as crianças, a motivação é essa. Elas estão sendo ali para conhecer Jesus na linguagem delas. E os líderes fazendo com excelência o trabalho, com dedicação, ministrando, pastoreando, cuidando, aconselhando. Porque às vezes, irmãos, tem crianças, não somente na igreja, mas na escola, por exemplo, que eu sempre falo para vocês que o meu campo missionário é na escola também, né? Às vezes tem crianças que elas confiam mais no professor de confidenciar algo. Várias vezes crianças vêm falar da vida particular do que acontece em casa. E lá as coisas acontecendo, o conteúdo rodando, e eu às vezes tenho que... Aí você tem que saber se preparar para lidar com aquela criança. Então as crianças, elas veem nas pessoas que cuidam dela, elas confiam. E muitas vezes elas abrem o coração delas. E se for uma pessoa que não tiver uma visão correta, como que a pessoa vai discipular essa criança, vai orientar essa criança? Já pararam para pensar? Às vezes as crianças não chegam em você, mas em quem trabalha com criança, elas chegam. Porque para as crianças, quem está pastoreando elas, porque está cuidando, pastoreia o quê? É cuidar, né? É quem? É o tio, é a tia do Ministério Infantil. E se eu não me preocupar quem é o tio e quem é a tia, olha o que eu estou fazendo com as crianças, entregando na mão do lobo, né? Precisamos ficar atentos. Então, Caio, coloca lá, é isso que deve justificar o nosso trabalho com crianças, irmãos. A motivação é essa: ministrar, pastorear as crianças, orientar, mas aonde? Na palavra de Deus, baseados na palavra de Deus. Fala, Caio. E o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia, ela está repleta de versículos que fundamentam isso, tá? E a gente vai falar de alguns aqui. Então, se a igreja, irmãos, a igreja que não leva a sério o trabalho com as crianças, em breve terá adultos que não levarão a sério a igreja. Isso já está acontecendo muito, né não? Quantos adultos não levam a sério o que está acontecendo na igreja? Tem gente que acha que vir à igreja faz parte de um roteiro, né? Sua vida social. Fui à igreja, postei, estou na igreja, tira uma foto do louvor, um vídeo do louvor, aí você olha e fala assim: nossa, você é crente. Tem tanta gente no Instagram que eu sigo que às vezes eu vejo uns stories na primeira igreja batista, não sei na onde, nossa, nem sabia que essa pessoa era crente.
Porque os outros stories que você vê é baladinha, é bebida não sei na onde, aí você fala, né? Entendeu? Então, para muitos adultos, a igreja virou parte de um roteiro do fim de semana, sabe? Então, por quê? Porque às vezes a gente não está levando a sério as crianças no trabalho e daqui a pouco não, já está acontecendo. Muitos adultos não estão levando a sério a igreja. Não devemos inferiorizar o trabalho com crianças usando termos no diminutivo. Eu sei que às vezes, irmãos, a gente fala isso porque a gente quer falar de forma carinhosa. Só que quando a gente tem um entendimento, a gente começa a se policiar. Eu já fiz muito isso. Então quando você fala assim, as crianças foram para o cultinho. As crianças estão lá no cultinho, né? Ou então, a atividade que ela fez no cultinho hoje, posta lá nos stories. Eu sei que você quer falar com carinho, a forma, porque a criança é pequenininha e tal. Mas eu pergunto para vocês, meus queridos, existe culto, cultinho e cultão? Então, o que é culto? Culto é uma adoração. Se você for olhar no dicionário, culto significa adoração, homenagem a uma divindade. Mas o culto que nós sabemos que é o culto aqui é o quê? É adoração ao único Deus, exclusivamente ao único Deus. Então quer dizer que as crianças prestam cultinho, então Deus recebe cultinho. O Deus grandão é o cultinho. Não existe cultinho, irmãos. Existe o culto. Não é porque é as crianças que estão fazendo que é cultinho. Não, o culto é para Deus. É o mesmo Deus daqui que nós estamos cultuando aqui. É o mesmo Deus lá. Então lá é cultinho depois daquela porta? Tá? Então assim, então tá, mas antes eu falava sem maldade. Tudo bem, amém. Por isso que a gente está trazendo o entendimento. Porque às vezes sem pensar a gente está inferiorizando o trabalho com crianças. A gente está colocando numa caixa de menos importante, sem a gente perceber. Irmãos, tem muitas coisas que a gente faz inconscientemente, sem perceber. Porém, quando a gente tem um entendimento, a gente precisa mudar. Eu não sabia disso, agora eu sei. Vou mudar isso aqui, porque isso aqui é importante de ser mudado, esse pensamento. Sabe? Então, não é cultinho. É culto. O fofinho já está no infantil, que é para crianças. Não é culto para as crianças, é culto das crianças para o Senhor. Fala, cara. Pode passar. É isso que justifica, tá? Pode ir? Tá. Então o que é o ministério infantil? Não é brincadeira, não é passatempo e não se refere somente à escala. Não, né, Eliane? Eu tô falando aqui porque eu, Eliane e o Ricardo, irmãos, a gente fica passando a bola, né? Embaixo, do outro cabeceiro. Nós três que estamos na escala. Isso mostra que precisamos de mais pessoas com visão bíblica para trabalhar com as crianças. Mas a gente está fazendo o nosso melhor. O nosso melhor, não significa que seja o melhor, mas é o nosso melhor que a gente consegue. Então, não, eu sou do Ministério Infantil, mas por exemplo, eu estou vendo uma criança que está precisando de alguma coisa, ou sei lá, tá? Precisava aconselhar aquela criança, mas não é a minha escala. É a Eliane que está no culto infantil, o problema dela hoje. Hoje eu estou aqui, assistindo o culto, glória a Deus, só aqui, não tem nada a ver com o Ministério. Não, irmãos. Ministério infantil não é isso. Nós estamos no tempo, irmãos, é chamado. Lembra que eu falei semana passada sobre ministério? Não é cargo. Cargo eu entrego. Ministério não tem como devolver. Se eu sou chamado, você pode até não querer, mas Deus te deu e Deus vai te cobrar, né? Então, onde tiver uma criança, irmãos, é o seu ministério. É onde tiver uma criança precisando, tá ali. Onde tiver uma criança sem Jesus, é ali o seu ministério, tá? Então, como eu falei, não é brincadeira, pode até ter, passatempo também não. Tem, mas não é isso. Então, onde tiver uma criança, eu vou desenvolver o meu chamado. Vou convidar os irmãos para abrir ali. Vamos falar da Bíblia, que eu estou falando da Bíblia, até agora a irmã não abriu a Bíblia, né, irmã? Está falando de fundamentação bíblica, mas a Bíblia da irmã até agora nada. Bom, ali em Deuteronômio 6, pode passar, Caio, acho que eu coloquei. Deuteronômio 6, de 5 a 20, um texto bem conhecido que fala assim, irmãos.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ai, o vento voou aqui. Me perdi. Deuteronômio 6, de 5 a 20. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Enfim, aí aqui o Senhor está falando, né? Como que deve ser, o que vai para guardar, para não esquecer do Senhor, né? A questão do passar de geração a geração, né? De ensinar. Então aqui, em todo tempo, nós temos que buscar meios de declarar para as crianças, porque se nós, aí eu trago a responsabilidade agora para os pais. Tu as inculcarás. Aqui vem os pais. Porque quem é que tem, ou que deveria, né? Vou até falar deveria, porque hoje está bem diferente, né? Quem é que tem mais contato com os filhos, com as crianças? Deveria ser os pais. O tempo que você está com seus filhos, você está fazendo isso aqui? Você está inculcando, irmãos, tudo. É andando, aí isso está falando de relacionamento. Se eu tenho relacionamento, eu tenho que ter esse relacionamento com meus filhos o tempo inteiro, com os meus filhos. E eu vou inculcando. Porque a criança, irmãos, ela aprende observando. Então a criança, ela está te olhando o tempo inteiro, ela está vendo como que você se porta no culto. Se você fica no celular na hora do culto, ela pode até... Ali você acha que ela... Mas ela está vendo. Se você fica conversando na hora da ministração da palavra, se você na hora do louvor, você não participa, você não louva, você não entrega o louvor a Deus, a criança, ela está vendo tudo. Isso eu estou falando só na igreja, que seria o lugar que a gente deveria ser mais crente aqui, né? A gente tem todo um ambiente favorável, é na igreja. Não estou nem comentando em casa, tá? Mas às vezes até na igreja a gente está dando um mau testemunho para os nossos filhos, e depois a gente quer que as crianças façam e aconteçam. Entende? Aí depois lá na frente a gente não sabe por que nossos filhos são frios espiritualmente, por que os nossos filhos não buscam ao Senhor. Se o tempo inteiro eu estou com eles, eu estou... Não adianta falar, não faça isso, ou faça e você não fizer. Eu lembro que quando era criança, a minha avó fumava demais. E uma vez eu escondida, peguei um papelzinho, enrolei, estava lá dando uma de vó, né? Menina, minha avó me deu um couro naquele dia, que eu não entendi por que eu apanhei. Eu não entendi por que ela me bateu. Porque eu o tempo inteiro ela estava fazendo com um trem na boca lá, fumando o tempo inteiro. E ela usava, era todo tipo de cigarro que ela usava lá. Fumo, uns negócios que ela colocava, embalava lá. Eu não entendi, eu apanhei, aquele dia eu apanhei, eu não entendi, né? Porque ela veio me cobrar uma coisa que ela não me dava exemplo. Com quem que eu aprendi? Com quem que eu estava aprendendo? Com a minha avó. Estou falando do cigarro, irmãos, mas isso, outras coisinhas bobas que a gente acha que não é errado, que a gente está fazendo, e as crianças vão reproduzir uma hora ou outra. Aí quando você abrir os olhos, você perceber, esses dias eu vi um videozinho no Instagram que era assim, um homem no celular e tacando comida na boca da criança. Ele assim no celular e tacando comida na boca da criança. Aí quando ele olhava assim, a criança estava um adolescente já. Aí outro momento ele estava jogando com o pai dele, o senhorzinho lá, ele no celular e jogando lá. Quando ele olha, o pai dele estava velho. Sabe? Aquele vídeo assim me mostrou que às vezes a gente está fazendo coisa, a gente não está nem percebendo. Mas tem gente à nossa volta que está sofrendo consequências disso. E pode ser os seus filhos. Entende? Então aqui a palavra do Senhor fala muito claro. Inculcar é andando pelo caminho, é no deitar, é em tudo, é no questionamento. As crianças questionam o tempo inteiro. O que você fala quando o seu filho vem te questionar alguma coisa? Ou vem falar alguma coisa?
Irmãos, Bíblia. Tudo que seus filhos devem falar alguma coisa, irmãos, encaixa a Bíblia naquilo. Se a criança, hoje, por exemplo, o que está acontecendo sobre esses massacres nas escolas aí? Quantas dúvidas essas crianças não estão tendo? Quantos medos não estão pairando o coração dessas crianças? E a gente falou, fez o que até agora, os pais? Vocês estão introduzindo a Bíblia no coração dessas crianças? Ah, não, mas eu não vou falar porque senão ela vai ficar com medo. Justamente. Porque se você não falar, o colega da escola vai comentar. Tá bom? O colega da escola vai comentar. E sobre outros assuntos, sobre sexualidade, por exemplo. É responsabilidade dos pais, sabia? Ensinar para os filhos a luz da Bíblia. Porque se você não ensinar, o YouTube vai ensinar, o amiguinho da escola vai ensinar, e eu vou te falar, eles não vão usar a Bíblia para ensinar, não. Não vão. E a responsabilidade vai ser sua, porque Deus ele deu a ordem para você. Inculcar é no comer, irmão, ali, é no andar, isso é relacionamento. Só que hoje nós vemos os relacionamentos familiares destruídos por uma tela, por tantas outras coisas, pela correria. Vai chegar um tempo, irmãos, que a gente não vai ter mais como fazer. E a gente vai estar diante do Senhor e vamos ter que nos justificar para Ele. Qual que vai ser a justificativa? Que Ele vai cobrar? Eu falei na aula passada, irmãos, eu lembro tudo que eu falei. Se vocês irmãos não lembram, eu não sei, mas eu falei, porque tudo que a gente fala, a gente é cobrado. E eu falei, irmãos, tudo que a gente faz, nós vamos ser cobrados. Ou tudo que a gente não faz também, a gente vai ser cobrado. Tem momentos que tem momentos que eu não queria nem saber certas coisas, porque quando você tem um conhecimento, você tem uma responsabilidade em cima daquilo, sabe? Então nós vamos ser cobrados até do que a gente não fez, que a gente foi omisso, entende? Então é uma responsabilidade grande. Nós precisamos ensinar as crianças na prática, irmãos. Na prática é no dia a dia, porque a criança vai te observar, ela vai te questionar e você vai ensinando, vai inculcando. É o momento que ela te questiona que você tem a oportunidade de inculcar. Tudo isso que está acontecendo é um cenário perfeito. Tudo que a gente está vivendo no dia de hoje é um cenário perfeito para você instruir o seu filho na fé, para você fortalecer a fé dele. Aonde que está a fé dele? Né? Quem é Deus nessa criança? Porque a gente acha assim, ah não, já falam de Deus na igreja, a criança já sabe o que é. Irmãos, uma coisa é eu saber quem é Deus, outra coisa é eu me relacionar com Deus. Quantas pessoas cresceram na igreja, mas só tiveram experiências lá na frente? Porque precisamos ter experiências, né? Então nós precisamos, a responsabilidade, é importante ressaltar isso aqui, tá? Que a responsabilidade pela formação cristã da criança, espiritual da criança, é dos pais. A igreja, nós entramos como parceiros nisso. Não é responsabilidade nossa, não é responsabilidade da igreja. Lembro também que eu tive essa conversa com o pastor lá atrás. Eu falei, pastor, a responsabilidade, a educação que a igreja tem a oferecer é a educação cristã. A educação, a outra educação vem de casa também, né? Mas essa educação cristã, pastor, até hoje, mudando um pouco a fala que eu falei para o senhor há uns anos atrás, até a educação cristã que a igreja tem a oferecer não é 100% da igreja. É uma parceria. Os pais fazem e a gente reforça. Entendeu? Só que a maioria das crianças que vêm à igreja, elas têm zero de educação cristã em casa. Zero. Às vezes nem educação normal tem. Porque a gente vê isso nas escolas. Quantos alunos que não obedecem à autoridade na sala de aula, quer fazer o que quer? Por quê? Porque nem a educação básica está tendo em casa, que dirá cristão, né? Então, irmãos, a responsabilidade dos pais. Os nossos filhos, porque eu me incluo, são os nossos primeiros discípulos. Você pode ser conhecido por todos, você pode ser famoso. Tem gente que é famoso por aí, mas em casa é um desconhecido. Você causa impactos nas gerações dos outros aí, mas quando chega em casa, eu já ouvi relatos de crianças dizendo assim:
que queria morar na igreja. Porque na igreja o pai é uma bênção. Que a mãe é perfeita. Quando chega em casa, o pau tora. O negócio, o sistema é bruto. É outra coisa. Sabe? Então, irmãos, nós precisamos pensar nisso. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Não adianta ser aprovado pela multidão e reprovado em casa. Qual é o papel, então, da igreja e dos professores do Ministério Infantil? Somos parceiros nesse processo. Os pais devem ser orientados e formados para cumprirem essa missão deles, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Tentar orientar para os pais entenderem. Opa, eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Eu fiz um treinamento uma vez no Ministério Infantil e eu aprendi que às vezes os pais têm a questão da coisificação. O que é coisificação? É você pegar o seu filho como se fosse uma coisa sua e você quer fazer do seu jeito. É meu filho, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, os nossos filhos não são nossos, tá? São herança do Senhor. É herança minha? Herança do Senhor. E não é meu filho, minhas regras, não, né? Então a gente precisa observar. Deus deseja que as crianças conheçam as verdades eternas, irmãos, que essas sejam gravadas no coração. Nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, Provérbios 22:6, que é um texto bem conhecido, que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele, do caminho, né? Então Deus, irmãos, as crianças sempre foram incluídas nos planos de Deus. As crianças são prioridades no reino de Deus. Nós vemos vários personagens bíblicos, né, vários homens e mulheres de Deus, que Deus deu prioridade ali na infância. Por exemplo, Samuel foi chamado quando criança, foi preparado ali quando criança. Jeremias foi chamado desde onde? Desde o ventre da mãe dele. A serva de Naamã, uma menina escrava, cativa, mas que ela continha no coração dela as verdades da fé, da palavra de Deus, e ela foi usada ali para dizer que só o Senhor era Deus, que só o Senhor poderia fazer, né? Uma criança, uma menina. O rei Josias começou a governar com 8 anos, irmãos. 8 anos. O que é uma criança hoje com 8 anos? Consegue governar alguma coisa? Não é verdade? E Josias foi orientado, direcionado desde criança, e ele agradou a Deus, porque ele fez um mover ali. Ele mandou derrubar os altares, prestou culto ao Senhor. O que aquele povo estava fazendo de errado, ele foi orientado por Deus. Deus usou a vida daquela criança, né, que cresceu ali e fez a diferença, tá? Então nós temos também a Bíblia falando que o povo do Senhor servia ao Senhor todos os dias, lá nos dias de Josué. Só que passou um tempo, irmãos, que levantou uma geração que não conhecia o Senhor, que começaram a andar por caminhos tortuosos, começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus, começaram a fazer coisas erradas. E de quem era a culpa daquele povo, dessa geração ter se levantado? De quem era a culpa? Daqueles que não passaram as verdades. O Senhor não disse que a gente que deveria ter feito isso, inculcar, ensinar o tempo inteiro? Todo líder que o Senhor levantava sempre era a mesma mensagem, para trazer o povo de volta, para ensinar a palavra, para que tudo que Deus tinha feito. Lembra que ele sempre falava assim: o Deus do teu servo. Aí falava os patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaac e Jacó, né? Por quê? Quando se referia todo mundo deveria saber o que Deus tinha feito. Só que levantou-se gerações depois, né, que não conheciam, que faziam coisas erradas. Por quê? Porque alguém não passou a mensagem. Aí a mesma coisa hoje, a geração que tem aí à frente. De quem é a responsabilidade, irmãos, de passar os ensinos da palavra de Deus? De quem? É nossa, é dos pais, é dos líderes. Se a gente não passar, irmãos, o que vai ser amanhã? Né? O que vai ser amanhã? Tá? Então, fechando aqui. Jesus também tem fala de Jesus quando ele chamou uma criança ali no meio e falou para não impedir as crianças, porque delas é o reino dos céus, né? Irmãos, as crianças, elas têm necessidades espirituais como eu e como você.
As crianças, elas têm necessidades, outras necessidades, mas espirituais também, tá? Então nós temos a parábola, né, do bom pastor, que Jesus, quando ele diz, eu não sei em qual cidade que ele chegou, não sei se foi Jerusalém, não lembro agora, que ele olhou para a multidão e ele sentiu compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas que não tinha pastor, né? Então, quantas vezes, gente, o que é compaixão? Eu já falei uma vez aqui, compaixão não é você ter pena, dó. A gente teve até uma campanha de missões uma vez que a gente falou sobre compaixão, né? Então, compaixão é amor em ação, é eu olhar, sentir tristeza, mas agir, não simplesmente olhar, né? Então, irmãos, eu não posso dizer que eu amo as crianças se eu não agir em favor delas, se eu não orar pelas crianças, se eu não agir em favor delas, se eu não pastorear, não direcionar essas crianças. Então, quando eu sirvo as crianças, eu estou servindo a Jesus. Então, as crianças, irmãos, são como ovelhas nas nossas mãos, que precisam ser pastoreadas, precisam de um pastor, precisam conhecer o bom pastor. Quem que vai levar essa mensagem para as crianças? As crianças são a igreja de hoje. É isso, Caio, amém? Né? Então, finalizando, é isso, irmãos. As crianças são a igreja é a igreja de hoje. Senão, nós não teremos igreja, irmãos. Se nós falarmos que elas são a igreja do futuro, que futuro, irmãos? Cadê, irmãos, o futuro? A gente tem lá poder sobre o futuro, irmãos? A gente tem poder sobre o amanhã? Não temos, irmãos. Então não vamos colocar isso para um futuro, não, é hoje. As crianças são a igreja de hoje. E a igreja que investe no trabalho com crianças, irmãos, é uma igreja que está fazendo a vontade de Deus. Porque para Deus as crianças estão incluídas. As crianças são prioridades no reino do Senhor, tá? Porque Deus, ele não quer, irmãos, que nenhuma criança se perca, que nenhum se perca. E as crianças estão dentro desses aí, desses nenhum, que a gente precisa investir. Nós precisamos olhar com seriedade esse trabalho. Eu gostaria de, Caio, coloca para mim, eu não sei se vai dar para colocar o áudio, mas tem um vídeo, irmãos, que, como eu falei, nós precisamos aproveitar as oportunidades para inculcarmos a palavra do Senhor. Então, nesse tempo, nunca chegou um tempo tão propício para nós falarmos, irmãos, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, onde o terror está sendo alastrado por aí afora, né? Desde a pandemia, as nossas crianças, elas foram meio que obrigadas a ter muito contato com as mídias sociais, e nós estamos vendo o reflexo disso agora. Todos esses negócios que estão acontecendo aí de massacre, de não sei o quê, isso tudo está vindo das mídias sociais, irmãos, de grupos, né? De grupos que estão planejando aí dia 20 agora, de fazer de ter um massacre aí, por conta de homenagear algum episódio que aconteceu aí, não sei se é sei lá de onde que é, se é de fora, dos Estados Unidos, eu não sei, mas tem até uma data para isso. Tem como aumentar um pouquinho, Caio? O volume? Acho que já está no máximo, mas volta lá. Essa aí, ela é a diretora lá da escola qual eu trabalho. Eu acho que não vai dar para ouvir. Caio, volta, que eu vou tentar colocar por aqui o áudio. Volta o vídeo. Contato com experiências ruins, há uma sensação de impotência e ao mesmo tempo de injustiça, de falta de proteção. Nós saímos de uma pandemia onde as nossas crianças foram impedidas de ir para a escola e foram extremamente expostas às mídias digitais. E elas continuam sendo expostas digitalmente. Agora estamos convivendo com esses ataques em escolas, falta de segurança, em todos os sentidos. Há um fenômeno de violência que antes nós assistimos só em outros países, mas chegou até nós. Mas assim, o que a gente precisa compreender é de forma mais ampla tudo isso que está acontecendo. Precisamos entender que nós somos seres relacionais e nós aprendemos por imitação. Desde os nossos primeiros anos de vida, a imitação é um modelo de aprendizagem.
Então precisamos entender que na mente de um doente, a imitação é um poderoso combustível de ataque em massa. Então, o que nós podemos contribuir nesse processo? É não compartilhar. Porque quando a mídia divulga amplamente a fala desses episódios de massacre, escancara o rosto dos indivíduos, divulga sobre seu histórico, idade, nome, o que fez da vida, dá o ibope que muitos gostariam de ter. E isso é suficiente para que outras pessoas que já têm essa predisposição se espelhem e queiram praticar a mesma coisa. Então, assim, quanto menos exposição e visibilidade eles tiverem, melhor para todos nós. Há um conceito na psicologia chamado imitação generalizada. Como um comportamento de alguém pode influenciar outros a praticarem a mesma coisa. Então, assim, esse efeito manada que tem acontecido, esse efeito cascata que tem acontecido, querendo ou não, é uma forma que as pessoas que têm essa predisposição a realizar isso, é uma oportunidade que eles estão tendo, porque eles têm se espelhado nisso. Então, assim, o que a gente precisa pensar é que quanto mais anônima ficar essas pessoas, melhor para todos nós, pois os outros não se sentirão estimulados a fazer o mesmo. O nosso papel neste momento é não compartilhar, né? Além de todos os cuidados, além do conjunto de ações que já estão sendo feitas, é não compartilhar. Outra coisa importante nós pensarmos é que não adianta só aumentar a segurança externa da escola, pois houveram situações que os próprios alunos fizeram. Tem uma outra parte que depois eu vou mandar lá no grupo, que eu achei interessante, quando ela traz na segunda parte desse vídeo, trazendo a responsabilidade para os pais, que é o que a gente está trabalhando aqui também. Ela, não sei se vocês conseguiram ouvir bem, mas ela está falando assim, ela é psicóloga, né? E ela disse que tudo que está acontecendo, não sei se os irmãos perceberam que começou um, aí vários depois. Ela está dizendo, à luz da psicologia, que as mentes doentes, elas vão pelo efeito manada. Então, se eu estou vendo visibilidade, a mídia está focando nisso, isso é combustível para aqueles que já têm a predisposição para fazer isso, de saírem. Então, quanto mais ênfase, quanto mais eu mostrar, quanto mais eu, divulgar isso, a TV, as mídias, é um combustível para essas mentes. Por isso que tem tantos acontecendo e outros planejados. Entende? Então, ela está falando aqui no sentido, para a comunidade escolar, principalmente, nesse primeiro vídeo, para não compartilhar. Porque quando você compartilha, você está criando uma atmosfera, você está criando um combustível. Então, quanto menos a gente compartilhar, mais anônimo for, vai ajudar, né? E a gente tem que não compartilhar, mas a gente tem que orar também, né, irmãos? Aí a segunda parte do vídeo eu vou passar depois, porque daí ela traz a questão da responsabilidade. Porque hoje, ela cita um exemplo, quantas crianças vão para a escola, os pais nem olham o que tem na mochila. Irmãos, é porque a maioria aqui tem filho pequeno, mas eu sou professora de alguns já maiores. Irmãos, o que as crianças falam nas capas de caderno, que eles desenham? Sabia que os desenhos dizem muito? Sobre muita coisa? Até isso a gente precisa saber, o que cada desenho está expressando. Então eu estou deixando aqui como dica para os pais, conforme os filhos forem crescendo, observem cadernos. Às vezes, quando tem criança que quando vai para o psicólogo, tem pai que fala assim, eu não vou mais levar meu filho ao psicólogo não, porque ele vai lá e fica só desenhando, acha que ele não está acontecendo nada. Mas a psicóloga pede para as crianças desenharem, porque através dos desenhos ela vai enxergar muita coisa. Entende? Então, eu estou falando isso porque um dos meninos, vocês viram aquele massacre que teve de Suzano, que foi um lá de 2014, eu acho, 2016, eu não lembro, que matou 10. O adolescente, ele deixou uma carta no caderno dele, depois falando porque tinha até frases satânicas lá, de livros satânicos, um monte de coisa. Mas o que? Ele já estava dando sinais. As crianças começam a dar sinais, irmãos, os adolescentes dão sinais. Só que às vezes a gente não está acompanhando, porque a gente está preocupado com outras coisas, a gente está no celular, a gente está...
e os nossos filhos estão dando sinais, a gente não está prestando atenção. Quando a gente vai prestar atenção é tarde. Fazer o que depois? Então, ela traz a responsabilidade, e a Bíblia também fala do inculcar, do se relacionar no dia a dia, irmãos. Nós estamos perdendo os nossos filhos dentro das nossas casas. Não há conversa, não há diálogo. De repente, às vezes, você que já tem filho maior, você até talvez fale, nossa, isso me ajuda porque eu vi que eu errei nisso aqui. Dá para consertar? Isso aí, né? Quantos de nós, adultos, a gente não gostaria que os nossos pais lá atrás tivessem tido mais diálogo com a gente, tivessem nos instruído? Mas a graça de Deus foi tão grande que nos alcançou, né? E nós estamos aqui. Nós tivemos, não vou dizer sorte, mas o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. E as crianças? E os adolescentes que estão aí? Se eu tenho entendimento, eu tenho que fazer, então. Eu tenho que colocar em prática o conhecimento que eu tenho. Então vamos observar as nossas crianças e os nossos adolescentes, vamos ficar atentos. Não vamos deixar o inimigo entrar. Aí eu trago a responsabilidade, até dentro da igreja, porque tem na agenda esquerda de doutrinação das crianças nas igrejas. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de trazer clareza, Senhor, a visão, ó Pai, nos trazer visão sobre esse trabalho tão importante. Deus, eu penso que se o Senhor colocou no meu coração de trazer, eu até te peço perdão, meu Pai, se eu não atendi as tuas expectativas, Senhor. Peço que o Senhor tenha misericórdia e me capacite cada vez mais. Mas o Senhor trouxe, Senhor, essa visão de estar trabalhando nisso. Eu creio que há algo especial, algo muito importante nisso, ó Deus. O alerta que nós precisamos como pais, ó Deus, abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, como líderes, para o trabalho com criança, meu Deus. Pai, nos ajude, nós somos tão frágeis, tão pequenos, ó Deus, mas nós nos colocamos à tua disposição para te servir com excelência. Nos capacite, ó Deus, e nos ajude, nos dê estratégias. Dê estratégia a cada pai que está aqui, a cada mãe que muitas vezes não sabe como agir, não sabe o que fazer. Deus, em nome de Jesus, traga a luz ali, a tua palavra no coração desses pais, nos nossos corações como líderes, ó Deus. Tudo eu coloco em tuas mãos e já te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pastor.